Olá para você que acompanha mais um Set Podcast, mais uma iniciativa do Jornal Alto Uruguai a fim de conectar vocês com muito conteúdo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que veio compartilhar um pouco de sua trajetória e também dos desafios de estar como gestora de uma das maiores universidades aqui de Frederico Westphalen e da nossa região. Seja bem-vinda, minha convidada, a professora Elizabeth Cerutti. Tudo bem, Beth? Oi, Henrique. Olá, amigos da Sete, do Jornal do Uruguai. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse bate-papo. E eu também brinquei com o Henrique, viu? Hoje eu também vou fazer perguntas para ele. Olha isso, ó. E nós tava já adiando bastante essa conversa, né? É. Então, hoje que vamos gravar esse episódio, vamos abordar muitos assuntos. Beth, para começar bem, quem é a Beth da infância, a Beth da adolescência, a Beth que escolheu a sua primeira graduação? Conta pra gente um pouquinho. Nossa, é uma pergunta que normalmente a gente não pensa sobre isso, né, Sim, Henrique? Eu sou uma filha desse lugar, né? Eu sou nascida aqui em Frederico. Meus pais, então, nós somos uma família que se concebe com duas filhas, o meu pai e minha mãe. E uma guria, assim, como todas as outras, né? Que gostava de brincar de boneca, sempre uma infância, assim, muito próxima dos meus primos, daquele círculo familiar, sim. onde a gente, de alguma maneira, sempre tem as primeiras vivências, né? As primeiras atividades sociais, as primeiras, de alguma forma, Brincadeiras. brincadeiras que vão te constituindo como pessoa, né? Eu nasci na linha São Luís, meus pais até hoje residem ali. É uma comunidade pequena, muito próxima aqui do centro de Frederico. E estudei numa escola que ficava praticamente a 50 metros da minha casa. Olha só. Isso. Então, assim, era uma escola com 4 turmas. E ali eu tive também as primeiras convivências escolares, né? Eram turmas bisseriadas, que a gente chamava na época. Então, eu estudava com... Quando eu fui na primeira série, na época tinha uma legislação que não era obrigatória a educação infantil. Sim. Então, a gente já entrava na chamada primeira série. Então, ali eram turmas de primeira e segunda série na mesma sala, terceira e quarta série na outra sala. E a minha mãe sempre tinha um sonho muito, assim, da infância dela de ser professora. Mas, em virtude das condições da época, ela não conseguiu realizar esse sonho. Então, acho que automaticamente isso foi desencadeando para mim e para minha irmã. Então, a minha irmã é 5 anos mais velha do que eu. E ela já tinha passado por essa experiência na mesma escola. Então, sempre aquelas falas que chegavam em casa, de alguma maneira, ia se materializando também quando eu passava pelas mesmas etapas que ela havia passado. E o que acontecia nisso? Muitas vezes eu acabava a atividade e já olhava para outra parte do quadro onde a professora, então, trabalhava com as crianças da segunda série. Sim. Então, automaticamente, tu já ia vivenciando os conteúdos da outra série. E ia acabando as atividades primeiro, ajudava a professora, ajudava os colegas. E era uma brincadeira isso. Era algo que eu aprendia, que eu ensinava, era algo que ali já tinha talvez uma semente daquilo que ia Nascendo. acontecendo depois. Então, até a quarta série, eu tinha essas vivências muito próximas da minha casa. Porque essa identidade comunitária, né, que a gente vivia, da escola, da oração, da família, todos muito próximos, todos muito juntos, isso de alguma maneira foi constituindo esta pessoa que eu sou hoje, né? E aqueles valores que de alguma forma a gente tenta já construir na nossa família. E a Beth da adolescência ali, que começou a migrar, né, em É. busca da graduação, da formação acadêmica hoje, porque a gente fala aqui em muitas entrevistas hoje, tu como gestora da URI, né, Uhum. sobre o futuro de jovens acadêmicos, como foi a Beth que escolheu a primeira A graduação? graduação, né? Então, Henrique, depois que eu concluo a quarta série, eu inicio as minhas aulas no Roncalli. Eu sou... o meu ensino fundamental foi finalizado no Roncalli. Então, ali, a partir da quinta série até a oitava, que na época era até a oitava, essa adolescência vai se constituindo. Então, mudam os colegas, mudam as relações, tu tem uma convivência mais com a parte urbana da cidade.
Então, os desafios de conhecer outras pessoas, outros professores, uma escola muito maior. E ali, de alguma maneira, acho que é essa característica do adolescente, né? Em alguns momentos você se cala e observa, em alguns momentos você tem aquela situação, assim, mais de tentar entender o que está acontecendo, então você fecha para o mundo, você se cala em algumas situações por vergonha, por não estar, o medo de você não estar naquele teu ambiente. Então, eu lembro, assim, de muitas situações muito desafiadoras para mim, porque você está num lugar que é tudo muito diferente. Então, até você entender esse teu chão, você precisa aprender sobre aquele lugar. E passado dali, quando eu cheguei na 8ª série, era aquela decisão, né? O que você vai, de alguma forma, já ir desenhando para o teu ensino médio. Então, sempre dentro de casa, como a minha irmã já vinha com esta vivência do ser professora, eu não tive muitas dúvidas. Então, foi muito automático que eu já ia cursar um ensino médio focado para a docência, que na época nós tínhamos aqui no Colégio Auxiliadora o curso normal, que já era um curso que te habilitava para ser professor. Então, você estudava 3 anos, você tinha depois mais 4 meses de estágio, e você poderia, inclusive, fazer um concurso público com este ensino médio que já te habilitava para ser professora de anos iniciais. Então, ali, quando eu cheguei na Auxiliadora, e depois, anos mais tarde, eu me tornei profissional ali na escola, fui contratada para ser professora do colégio, ali foi o lugar onde eu também me entendi como pessoa, porque nós tínhamos muitas atividades relacionadas a essa parte mais interpessoal. E ali eu comecei a me enxergar como alguém que gostava de se comunicar, que gostava de escrever, que gostava de ler, que nas iniciativas da escola eu era uma das que erguia a mão e dizia: vou, quero, ajudo, posso. Estava disposta a estar Estava ali disposta envolvida. a estar ali envolvida. E hoje, quando a gente olha para isso, você vai começando a perceber que na sala de aula você tem aqueles líderes mais naturais. Então, assim, quando tinha o grupo de oração na escola, era eu que ajudava. Quando tinha algo relacionado ao Grêmio Estudantil, eu ajudava. Então, várias atividades, eu me lembro que eu sempre me colocava a serviço. E aquilo fazia muito bem. Porque eu também percebia o quanto eu crescia naquelas atividades de voluntariado, sempre sem o interesse de ganhar algo, mas automaticamente eu ganhava muito. Com certeza. Porque eu aprendia, eu me desafiava. E aqueles desafios literalmente foram me dando a certeza desse lugar profissional que eu podia ocupar. Então, quando eu terminei o 3º ano, eu precisava fazer uma escolha sobre qual turma eu gostaria de estagiar, porque a gente podia escolher do 1º ao 4º ano. E aí, Henrique, veio também aquela clareza de eu ir para uma turma com conteúdos que eu também me identificava muito. Então, por exemplo, na 3ª série, na época, a gente estudava muito a história do lugar. Então, eu escolhi a 3ª série do ensino fundamental, fiz o meu estágio na Escola Cepete Araju. Era uma turma maravilhosa, né? Eu tive a professora Marili Zoton como minha titular. Então, eu lembro que a Marili me dava muita liberdade de eu fazer os meus planos de aula. Tudo circulava em torno, assim, do meu planejamento da história do lugar, da história do município. A cultura de Frederico. De Frederico. Então, era algo assim que eu gostava muito de trabalhar com as crianças. E naquela temporada, eu lembro que a Marili, que ela também tinha uma atividade à noite na escola, ela ia no início da aula, me deixava trabalhando, porque ela estava trabalhando junto com um grupo de colegas do CPE, para que o CPE postulasse o projeto de ter o ensino médio. Sim. Então, ela me deixava muito à vontade com a turma. E ali eu me entendi muito como ser professora. Foi algo, assim, que eu lembro, assim, com muito carinho, porque era um desafio muito grande. Passados esses episódios, então, como aluna, acabei o estágio, fui muito bem, e eu tive a oportunidade de começar a minha vida como professora. Então,
eu assumi uma turma de 2 e 3 anos na chamada Escola Anjinho da Guarda, que eram Olha. 2 escolas que tinha em Sim. Frederico. Uma que ficava atrás da catedral, que era onde eu trabalhava, e tinha uma outra que ficava aqui na rua que desce para a rodoviária. E eu tinha uma amiga, a Julie Piovesan, que hoje também é minha colega na URI, que ela tinha a irmã dela que trabalhava ali. Então, a gente se conhecia e foi meio que natural. Ela disse, olha, enquanto eu vou para estágio, tu pode trabalhar com essa turma e depois, quando eu voltar, a gente vê o que vai acontecer. E foi isso que eu fiz. Então, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava pela parte da tarde e, nesse meio tempo, eu já iniciei o meu curso de graduação, que foi o curso de pedagogia. Então, eu trabalhava meio-dia e estudava à noite. E tinha mais aquela manhã livre para me organizar com os meus estudos, com os meus planejamentos de aula. Sim. Então, foi tudo muito natural que foi acontecendo, Henrique. E o entendimento de que eu precisava dar esse passo na graduação, né? Porque lá em casa, o pai e a mãe tinham isso muito claro. Eu e minha irmã, né? Nós tínhamos que fazer ensino superior. E o pai sempre deixava muito claro isso. Eu vou te dar isso porque você vai ficar pronta para depois se defender. E é isso que hoje me inquieta, né? Agora do outro lado, que às vezes os adolescentes, os jovens dizem assim, eu vou tirar um ano para pensar se eu vou para o ensino superior ou não. Sim. Hoje tem vagas, tem possibilidades, tem bolsas, tem créditos educativos. Mas na minha época isso era um desejo e era tão distante, era algo tão grandioso, tão inacessível. E hoje a gente vê um fenômeno de possibilidades, mas ao mesmo tempo o mundo do trabalho querendo profissionais qualificados, vagas ociosas por vezes no ensino superior, e a gente não consegue entender esse paradoxo que existe, porque do lado de cá existe um mundo que precisa, do outro lado, um ambiente acadêmico que tem várias possibilidades, inclusive de empregabilidade desde o primeiro semestre, e parece que ainda há uma gama de jovens que não entendeu que é através do ensino superior que você vai ter muitas possibilidades. Com certeza. Até mesmo porque hoje em dia a gente nota que esse período de pausa que os jovens fazem, no final das contas, daqui a um ano, eles continuam essa pausa. Eles não Isso. buscam Não buscam. continuar, né? Ver, eu vou seguir esse passo na minha Isso. graduação, ou eu quero seguir tal profissão, mas hoje em dia precisa do estudo, até profissões que são mais, tipo, médico, enfermagem, tem que ter um estudo por trás, tem que ter uma vivência prática, Isso. e eles acham, digamos, tudo fácil, e É. não é. E há umas 2 semanas, a OCDE publicou um resultado de um estudo, Henrique, que mostra que quem hoje tem ensino superior, o mundo do trabalho está hoje pagando o salário, aquele resultado do teu trabalho mensal significa ganhar 3 vezes mais aquele que não tem. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber que, literalmente, esse mundo do trabalho está exigindo pessoas melhores preparadas. E, na minha época, você tinha a previsibilidade de uma empregabilidade a partir de um concurso público. Hoje, as profissões, elas estão todas, talvez assim, dentro dessa dinâmica de um mundo mais líquido, como a gente fala. Hoje, as profissões, elas coexistem. Você começa a trabalhar desde o primeiro semestre e você vai experienciando a tua profissão, você vai escolhendo onde você quer atuar, você vai percebendo o teu perfil, os teus gostos, aquilo que mais te satisfaz profissionalmente, no sentido das entregas, e você pode ir galgando novos espaços, galgando melhores salários. Então, quando eu faço uma memória de quando, por exemplo, eu estava dentro do curso de pedagogia, quantas oportunidades eu tive de ir criando esses cenários, porque eu estou falando, né? Hoje eu tenho 46 anos, eu estou falando de uma pessoa de 18 anos. Então, assim, há 20 e poucos anos atrás, era esse o cenário que se tinha. Hoje,
com toda a iminência das redes sociais, das empresas que estão se modificando seus produtos, melhorando seus processos, nós temos muito mais oportunidades. Porque lá, 25 anos atrás, a gente tinha que criar tudo. E hoje a gente percebe que muito do que tem, o jovem vem, implementa, e ele pode, com a sua criatividade, com a sua ousadia, com o seu perfil de conhecimento, ele pode melhorar esse processo e galgar um outro cenário. Então, voltando um pouquinho para a tua pergunta, quando eu comecei a cursar pedagogia, eu trabalhava numa escola de educação infantil e ali eu fazia um pouco de tudo, porque aí eu troquei o turno e eu recebia, então, nesta outra escola, eu recebia as famílias, eu recebia a mensalidade que os pais pagavam, eu cuidava do lanche, eu cuidava da proposta pedagógica daquela turma, que eram diferentes faixas etárias. Então, a dona da escola, a professora Edith, ela fazia o quê? Ela dava autonomia para eu cuidar desse todo. Então, ela passava lá no final da manhã para ver como é que estava. Às vezes, ela nem passava. Então, eu abria a escola, eu cuidava de tudo e eu fechava a escola. Então, no final do mês... Uma responsabilidade. E eu tinha ali meus 18 anos. Mas isso foi tão bom, porque hoje, Henrique, quando eu olho, eu penso assim, aquela Beth gestora, talvez nem sabia que era esse o nome. Aquela Beth líder, foi ali que ela começou a ser corresponsabilizada. Então, não é que você acorda líder, você não acorda pronto. Você tem um caminho que você precisa dizer se você quer ou não fazer parte. E nesse meio tempo, a Patrícia, do Jornal Alto Uruguai, teve a iniciativa de criar um jornal para criança. E a professora Silvia Canã, que era coordenadora do curso de pedagogia na época, passou nas salas e disse: o Jornal Alto Uruguai quer desenvolver um jornal para criança. Quem tiver interesse, procure o jornal. E você veja, né? Eu e a professora Julie, que nós éramos colegas, a gente disse... No outro dia a gente veio e a gente disse para a Patrícia: nós queremos construir esse jornal. Então, olha só. A gente não sabia bem como é que era, o que que era, como é que ia ser, mas a gente foi desenvolvendo qual que seria, então, o método desse jornal. E nós, na época, contamos muito com a assessoria da Mari Elizabeth Ceruti Risati, que era uma grande professora que trabalhava aqui em Frederico. Eu lembro que ela veio nos primeiros meses, uma vez por mês, ela trazia alguns insights e a gente foi consolidando. Então, para que o jornal desse certo, a gente precisava visitar os municípios, apresentar para os secretários de educação, apresentar para os prefeitos e vender para as redes municipais. E nesse jornal, eu fiquei 10 anos atuando nos primeiros 4 internamente e nos últimos 6 anos, outros alunos que depois eu fui saindo para... Por isso que eu digo sempre, né? O mundo vai te apresentando possibilidades e você precisa estar preparado para ir aceitando isso e galgando. Então, nesse meio tempo, alguns alunos que eu via que tinham algumas habilidades e algumas competências, eu ia indicando, eles vieram, eles ficaram, eles permaneceram aqui no jornal. E, ao final, eu fiquei mais ou menos assim, assessorando até a saída definitiva. Mas foram 10 anos assim, que eu aprendi muito, principalmente nesses primeiros 4. Porque teve uma época que, inclusive, eu aprendi a diagramar, então eu vinha no sábado para dar conta, eu fazia o jornal no sábado, eu imprimia o fotolito e eu deixava em cima da impressora para que na segunda-feira o grupo da gráfica pudesse imprimir para que chegasse nos municípios na terça. Na época não tinha WhatsApp, na época não tinha rede social. Toda essa tecnologia não existia. Não existia. Então, assim, fomos nós que criamos o nome, fomos nós que criamos o mascote. Nós comprávamos aqueles lápis 6B. Uhum. Nós desenhávamos as atividades. Então, assim, tudo isso, Henrique, me ajudou muito a me construir, porque
Muitos municípios eu conheci quando a gente tinha que visitar os secretários, os prefeitos. Então, a gente ia, a gente comercializava, trabalhávamos desde o processo comercial até o processo pedagógico e o processo de gráfica. Então, eram 3 aprendizagens em meio a todo o curso que ia acontecendo. Nesse meio tempo, eu também vivenciava dentro da URI um projeto chamado Alfabetização Solidária. Eu era bolsista de iniciação científica do professor Ivone, e ali eu aprendi muito sobre o que era um projeto, o que era uma leitura e uma escrita acadêmica. E, nesse meio tempo, a URI tinha esse programa, que era um programa do governo federal, em que vinham alfabetizadores do norte e do nordeste do país. A gente ajudava os professores da URI a organizar esses cursos. Eles ficavam aqui aproximadamente 10 dias. Eles aprendiam a se tornar alfabetizadores. A professora Nair Balém coordenava esse projeto na época. E eu comecei a trabalhar com ela. E, uma vez por mês, um professor da URI precisava visitar o município, as 10 classes de alfabetização, e a gente mandava os relatórios para o Ministério da Educação. E, em 6 meses, a gente tinha que olhar se essas pessoas haviam se alfabetizado ou não. Era alfabetização de adultos. Sim. Acabou que muitos professores não podiam ir todos os meses. Então, eu comecei a ir também. E, nisso tudo, tu vai descobrindo uma outra área do conhecimento. Até que o programa, infelizmente, foi encerrado, mudou de governo na época, e abriu uma vaga para eu ser coordenadora pedagógica. Para eu não, abriu uma vaga de coordenadora pedagógica no Colégio Auxiliadora. E eu cheguei lá e disse, na época, para a irmã Clarinda, eu nunca tive experiência como coordenadora pedagógica de escola, embora que a minha vida já tinha essas experiências. Sim. De questões pedagógicas em outros cenários. E a irmã disse, eu preciso de alguém que faça isso, isso, isso. Eu disse, confia em mim, que eu vou dar conta dessa missão. Eu vou aprender e vou... Eu vou fazer. E acabei ficando 6 anos no Colégio Auxiliadora, dando aula para o curso normal. Na época ainda tinha o curso normal. E me tornei coordenadora pedagógica, então, da educação infantil e dos anos iniciais. Olha só, Beth, que trajetória. O bom de tu citar todos esses pontos é que a gente olha o quanto a gente mudou, né, ao longo dos anos. Isso. Porque com a chegada não somente da tecnologia, mas de outros métodos de ensino, possibilidades do aluno ingressar no curso superior, hoje em dia a gente vê que as possibilidades aumentaram muito. Tem aquele velho bordãozinho que o professor Alzenir usa, que não estuda quem não quer, porque possibilidades hoje tem. Isso. E como foi, Beth, essa migração, digamos assim, para se tornar diretora-geral da URI? Como aconteceu isso? Que pergunta difícil, né? Que a gente, às vezes, até não para pensar sobre isso, né, Henrique? Bem, então, existia lá dentro, né, dessa pessoa, um sonho, assim, de me tornar professora do ensino superior. Porque eu era, assim, apaixonada pela história da URI. Eu sempre, como aluna, eu era sempre aquela aluna de estar em tudo que acontecia na instituição. Mas eu olhava para aqueles professores e eu dizia assim, nossa, como eu gostaria de ser uma professora assim. Que quando você entende a missão de ser professor, você percebe que você só se torna um grande professor se você consegue fazer com que os teus alunos aprendam e que eles, no percurso que eles estejam, eles se tornem melhores, né? Então, durante esse período que eu já trabalhava, eu também ingressei no mestrado, porque eu tinha esse desejo de me tornar uma professora da URI. Quando eu terminei o meu mestrado, eu fiquei mais um tempo trabalhando na Auxiliadora, até que, na época, a URI abriu um processo seletivo. Quando a URI abriu o processo seletivo, eu fiz a prova e eu passei em primeiro lugar. Então, praticamente um ano depois, eu fui chamada para algumas disciplinas, porque a URI também passava por um momento de uma reorganização. E eu entrei trabalhar, então, como professora da URI. Aquele primeiro semestre eu trabalhei somente como professora. No segundo semestre, a direção da época me chamou para eu
me inserir num grupo que coordenava as atividades de vestibular. Então, ali começa aquela Beth, tudo de novo. Sim. Pensa processos, né? E vai executando. Vai executando, vai chamando pessoas, vai entendendo as dinâmicas, vai para os municípios. Isso em que ano foi, Beth, mais ou menos? 2001, lá por 2010. Ano que vem vai fazer 20 anos. Sim. Que eu entrei como professora. Então, isso vai fazer uns 16 anos por aí. Sim. Quando eu começo essas atividades. Então, eu coordenava esse setor e, nesse meio tempo, eu, então, tive que fazer uma opção de deixar o colégio, porque as atividades da URI estavam muito intensas. Então, eu saí da auxiliadora e fiquei somente na URI. Ali, eu começo a conversar com professores praticamente todos os dias. Eu tinha as minhas horas na graduação, mas eu precisava pensar a universidade para fora, né? Que são as ações de divulgação. Sim. Então, todo esse tempo que eu fiquei ali, eu conheci muita gente. E as pessoas também me conheciam, sabiam das minhas entregas. E, naquela temporada, houve uma reorganização de gestão, porque a gestão ali acontece de 4 em 4 anos. E, numa certa feita, a direção atual me chamou para eu compor a chapa para a próxima direção. Mas eu não tinha sido coordenadora de curso, coordenadora de área. Eu, na época, fiquei um pouco assustada, porque, no fundo, eu via colegas que tinham mais habilitações como eu, porque já tinham passado por esse processo de gestão dentro da governança da URI. Sim. Mas, enfim, era para ser. Era um desafio, É um topou e- desafio, sempre com aquela lógica. O que a gente não sabe, a gente vai estudar e vai aprender. E o que a gente sabe, a gente vai colocar a serviço. Mas sempre deixando muito claro que eu precisava da ajuda de todos. Sim. Porque eu tenho muito esse perfil, né? Eu nunca faço nada sozinha. Sempre que eu entendo que é esse o processo, então eu chamo quem são as pessoas com aquelas habilidades mais próximas para a gente deflagrar aquele processo. Então, ali, Henrique, isso é 2014, eu assumo a direção acadêmica, junto com a professora Silvia e com o professor Clóvis, e fico 4 anos na direção acadêmica. Bom, termino os 4 anos, num diálogo também com os pares, a gente entendeu que a gente ia seguir mais 4 anos. Então, em 2018, mais 4 anos, na direção acadêmica. Depois tivemos algumas mudanças ali na gestão, então permaneceu a professora Silvia e eu, e entrou o professor Ezequiel na direção administrativa, nos últimos 2 anos. Quando é para terminar a direção acadêmica, então, dentro de casa, né, nós havíamos conversado, porque já existia o Pietro, né? O Pietro nasceu em 2018. Então, eu e o Lúcio Mauro, meu esposo, nós conversamos também desse desejo, né, de ter esse filho, mas de também poder acompanhar melhor o Pietro. Sim. E o Pietro já estava aí com 3 anos, então indo para 4, já entendendo muito do mundo, das aquela questões. fase que tudo questiona, tudo pergunta. Tudo pergunta. Então, naquele verão que a gente saiu, assim, em férias, eu lembro que eu voltei para a URI dizendo, olha, esse ano nós temos que encontrar o próximo diretor acadêmico, já vamos fazer uma transição, porque eu tinha um desejo de ter uma escola que fosse uma escola, já pensando assim, uma escola que meu filho vai estudar, né? Uma escola que tivesse essa questão mais científica, essa questão da pesquisa desde a base, essa escola dos sonhos, Sim. né? Que o pedagogo muitas vezes idealiza e que a gente entende que precisa ter todas essas linhas de desenvolvimento. Então, foi nesse intuito que vinha se desenhando tudo. Até que, no percurso, muda o jogo. O meu projeto de escola hoje foi para a escola da URI, Sim. que se constrói uma escola desde os bebês. Então, e quis o destino que eu ficasse como diretora-geral. Num processo de discussão entre os pares também, nós entendíamos que precisávamos de alguém com esse perfil para assumir a direção geral.
uma vez que eu também já tinha todas as vivências do processo de gestão da universidade. Então, Henrique, começa aí uma nova seara de uma gestão que tem que ter alguns valores que culminam com os valores e a missão da URI. E, ao mesmo tempo, nesses processos mais desafiadores e mais complexos que a gente vive nesse momento da história. Então, há 3 anos, quando nós assumimos a gestão do campus, a gente sabia, a gente que eu falo, os 3 diretores que hoje compõem, né, a gestão do campus, a gente conversou muito com os coordenadores que iam assumir a gestão dos cursos e os chefes de setores, porque a gente sabia as linhas do nosso trabalho, mas também as concepções que hoje, de alguma forma, o cenário já se previa sobre um processo que nós vivenciaríamos juntos. E o processo de gestão, ele é sempre muito complexo, né? Você precisa muito das pessoas, você precisa ter um gerenciamento muito no cotidiano. Você tem que entender que numa instituição de ensino, você trabalha com os sonhos, você trabalha com as vidas, você trabalha com as expectativas. E consolidar isso no momento em que as questões de tecnologia estão muito aguçadas, em que, por vezes, o ensino superior ele perdeu o brilho no olho de muitos jovens. Então, você tem desafios diários de estar mais próximo da comunidade, mas, ao mesmo tempo, você precisa melhorar os seus processos internos, dar conta das legislações e aglutinar o teu time para que todos caminhem juntos. Então, esse trabalho hoje de pensar muito sobre o que é a saúde do amanhã é muito nesse desafio de como hoje eu também me vejo como diretora geral, mas sempre no sentido de muitos diálogos com o grupo que está comigo, porque a gente não tem tempo de errar. Sim. A gente precisa ser muito assertivo nas nossas decisões. E tudo pensado de forma que vai... E tudo pensado de forma muito dinâmica. Então, um pouco de como chega a Beth na direção vem dentro dessa história com esse desafio, que é um desafio para todas as instituições, para todos os segmentos, porque é como a gente sempre traz aquela frase célebre que chegou para todos nós, a única certeza é a mudança. E quanto antes você entender isso, melhor preparado tu estás para dar conta deste amanhã, que é muito incerto, mas que precisa de decisões, ao mesmo tempo, extremamente assertivas, e um olhar de esperança para quem são os teus que confiam no teu trabalho e que, às vezes, esperam uma palavra para dar os encaminhamentos que precisa. Com certeza. A gente vê também a tradição que a URI criou ao longo dos anos, também porque a gente fala de excelência, a gente fala da URI. E hoje não tem como a gente falar da URI sem falar da Beth e a Beth sem falar da URI. Beth, além de tudo isso, o fator, né, de ser mãe, de estar ali com o teu filho próximo, porque hoje tu tá na instituição e o teu filho está próximo. Como é para ti ter também essa segurança de que o teu filho tá ali próximo, tá tendo um ensino de qualidade, não somente ele, mas também outras crianças? Como é poder acompanhar também essa parte também de futuros, né, jovens que estão ali se formando, aprendendo e também vivenciando toda a tradição que a URI tem? Eu vejo assim, Henrique, talvez assim, a gente não imagina o quanto isso deixa o coração tão cheio de graça, né? Porque tem muitos pais que entregam os filhos às 7 da manhã e buscam às 19 horas. Sim. Não conseguem acompanhar o seu filho no processo do dia. E o mundo do trabalho fez muito isso com a gente, né? Que bom que a gente tem uma instituição que traz essa segurança para as famílias, porque eles sabem que ali eles têm um conjunto pedagógico, um conjunto nutricional, um conjunto de uma dinâmica de conhecimento, de socialização e de profissionais que estão inseridos, que cuidam para que tudo aconteça, né? Hoje, a nossa escola ela é dirigida pela professora Márcia, uma pessoa que a gente tem praticamente contatos diários, porque todas as ocorrências da escola, a gente divide muito isso. Então,
por que a gente divide isso? Porque quando a decisão ela é colegiada, você tem a capacidade de acertar mais. Não que a escola não tenha autonomia. A escola tem uma equipe diretiva, mas a escola sempre troca muito com a gente aquilo que é uma definição talvez um pouquinho mais complexa. Então, o nosso dia a dia é muito intenso. E eu fico muito grata por poder ser esta mãe, né, que às vezes nós estamos lá no corredor vendo onde que vai acontecer uma atividade e passa a turma do meu filho. Então, você dá um abraço, você dá um beijo, você Conversa com as crianças. conversa. E aí, todas as crianças dali já conhecem a gente, daí vêm, eles te abraçam, eles te dão um jeito de dizer que está tudo legal para onde eles estão indo. Então, hoje, eu vejo o quão isso acalma o coração, porque mesmo que a gente tenha, por vezes, os 3 turnos envolvidos com a universidade, você tem esta outra parte da balança que você consegue estar mais próximo para que o teu filho não veja que você só dá o valor para o trabalho, mas que você também valoriza ele. E o meu esposo, que também é professor, né, a gente sabe do quão a gente gosta de ter alunos que sejam alunos respeitosos, que sejam alunos que valorizem o professor, porque atualmente parece que se perdeu aquele encanto pelo professor. E a gente dentro de casa tenta mostrar isso, que o professor, ele é o pai e a mãe lá dentro da sala de aula, mas ainda com a carga de alguém que vai te ensinar. Então, saiba respeitar, saiba obedecer, faça as atividades sempre com um olhar de respeito para aquele ser que está ali emprestando os conhecimentos. E eu vejo que são valores que, se a nossa sociedade manter, nós vamos cuidar muito de quem está fazendo esta profecia. Porque eu vejo que ser professor é muito mais do que uma profissão. É uma grande missão que você vai transformando aqueles seres, que você vai enxergando eles, se construindo, crescendo. E hoje, Henrique, se eu te perguntar assim, quem é o Henrique, né? O Henrique vai dizer assim, ó, eu sou um pouco de todos aqueles professores que um dia me deram essa dica, me ensinaram, me incentivaram, me deram essa oportunidade. Porque sempre um professor vai abrir uma porta, né? Ele sempre vai te dar aquela pitadinha de orientação que lá na frente tu vais entender o quão aquilo foi importante. Então, hoje, a nossa escola, nós temos praticamente 500 alunos, né? Desde os bebês até o curso técnico. É uma escola grande, né? Nós temos 60 pessoas que hoje trabalham na escola, entre professores, equipe diretiva e monitores. E este grupo é um grupo, assim, que a gente ainda está formando, né? Estamos, inclusive, com o processo seletivo de professores aberto. Nós estamos ainda formando esse grupo porque a escola vai ser ampliada para o ano que vem. Então, a gente está muito próximo também de ir consolidando cada vez mais aquilo que a nossa região precisa. Com certeza. Beth, já nos encaminhando para o fim do nosso episódio de hoje, agora não somente como mãe, como gestora da URI, mas também como mulher ocupando um cargo tão importante, qual dica você dá para as mulheres que vão acompanhar esse podcast aí, que estão migrando aí rumo a cargos mais altos, que estão se desafiando todo dia, né, a alcançarem seus objetivos, seja eles qual for? Que dica tu dá para essas mulheres, para essas mães, para essas futuras profissionais que estão vindo, ou também profissionais que estão buscando novos começos em suas carreiras? Então, Henrique, eu acho que a gente só pode aconselhar aquilo que vem do nosso coração, né? Primeiro passo, entenda que você precisa saber onde você está pisando. Tenha total conhecimento sobre o lugar que tu vais ocupar, ou o lugar que tu queiras ocupar. Se fortaleça em muita ciência, com muita competência instalada daquilo que você vai fazer, porque independente de ser homem ou de ser mulher, você precisa ter mérito sobre aquilo que tu fazes. Muitas questões hoje que vêm dentro desta bandeira do ser mulher
por vezes a gente não foca que não é só ser mulher. Você tem, sim, um lugar a ser ocupado, porque é um princípio, inclusive, de equidade. Mas para você estar neste lugar, você precisa ter competência. Para ter competência, você precisa estar preparado. Então, se você almeja este cargo, este lugar, nesta esfera, pensa numa linha temporal, quanto tempo você vai se preparar, o que você vai estudar, quais são as características desse lugar, para que você tenha todas essas habilidades para quando você chegar lá. Porque quando você chegar lá, você vai ter muitos desafios, né? Que não serão poucos, Que não né? serão poucos. E num contexto onde muitas vezes você tem 10 homens e 2 mulheres numa mesa, você precisa ter argumentos, você precisa ter voz, ter uma comunicação assertiva, você precisa ser uma pessoa positiva, você precisa desenhar um método, você precisa ter uma competência crítica instalada para pensar o processo do sim ou do não. Você precisa ter o desenho deste processo com muita clareza. Porque numa mesa de negociação, os teus argumentos podem ser trazidos até mesmo para mudar a história de como essa organização vai caminhar. E caso você não falar, ela segue do mesmo jeito, inclusive se homens ou mulheres não trazerem para a pauta. Então, eu vejo, Henrique, que a primeira questão é justamente essa. Você estar preparado com competências e habilidades técnicas que te constituam para estar nesse lugar. E, obviamente, junto com isso, você precisa ter muita empatia. Você precisa ter a capacidade de diálogo. Você precisa ser uma pessoa que olha para as outras pessoas. Você precisa ser uma pessoa humilde. Você precisa ser uma pessoa que tem um espírito aguerrido, mas que entende que você só vai crescer se você estiver com o grupo, que não é eu, mas que é nós. Você precisa ter, assim, esse olhar. Quando eu falo da empatia, quanta gente poderia estar galgando outros espaços, mas a sua arrogância é tamanha que não lhe deixa subir, né? Então, assim, você não perde nada quando você traz uma questão de humildade, quando você é uma pessoa que consegue, né, agregar por aquilo que tu faz, e principalmente quando você tem uma voz que seja uma voz positiva. Nós já temos muitas questões negativas do outro lado do portão. Quem é a voz de esperança? Essa voz tem que vir de nós. Ela tem que ser uma voz que você olha e tu diz, bom, sempre foi assim, mas se a gente mudar, será que a gente não pode ir por aqui? E às vezes isso é difícil, porque historicamente a racionalidade sempre tomou as melhores decisões. E quando os números estão postos, quando as questões econômicas estão muito latentes, você precisa analisar o cenário com as lentes de todas essas nuances que vão impactar na tua decisão. Então, quando você tem empatia, você pode sentar do lado de um colega que ele pode te dar esta base que você ainda não tem constituída. Porque ele vai te trazer leituras que talvez a tua janela não tenha ainda percebido. Então, quando você chega num colega que agrega daquilo que você não tem, você consegue também ser melhor, porque você também teve a condição de ser humilde para aprender. Com certeza. Então, eu vejo que são valores atitudinais que hoje, inclusive, nós, como ensino superior, quando a gente olha, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais de um curso, hoje as DCNs estão chegando muito mais claras para nós de que nós precisamos ensinar o que é saberes técnicos e o que são os saberes atitudinais. Porque não basta só saber. Você precisa saber, mas você precisa saber fazer. E no fazer, você nunca vai estar sozinho. Então, você precisa destas outras habilidades humanas que são tão importantes quanto as habilidades técnicas. E quem entender isso antes vai chegar melhor. Então, se você é uma pessoa muito fechada, muito isolada, já procure uma ajuda de um profissional para você ir trabalhando estas outras habilitações que o mundo do trabalho está requerendo.
Como é que você me recebeu hoje quando eu cheguei aqui? Abraçando. Você abraçou, você usou meu nome, você fez com que eu me sentisse em casa, você perguntou como é que eu estava. Então, quando você usa o meu nome, quando você me recebe como se eu fosse uma amiga pessoal tua, se eu estava sentindo um pouco de receio sobre essa entrevista, eu já vim aqui desarmada. Eu já vim aqui com um amigo, Henrique, não com o profissional Que vai te jornalista entrevistar. que vai me entrevistar, que tem um muro que nos separa. Então, estas habilidades são as habilidades do amanhã. A mulher que me ouve, o homem que me ouve, enfim, o profissional que me ouve, pode fazer uma reflexão assim sobre o seu dia a dia e pensar quão mais a gente ganha quando a gente coloca na mesa essas duas habilidades, né, de você trazer aquilo que há de melhor na tua equipe e, ao mesmo tempo, ouvir as pessoas. Às vezes vai vir aí uma opinião que não é para aquele dia, mas ela foi dita. Ela vai ficar ali. Numa outra situação, você lembra, você procura aquele colega e você diz, olha, naquele dia você comentou isso. Eu gostei daquilo que você falou. Vamos tentar preparar algo nesse sentido para levar novamente? Mas isso precisa ser aprendido. Porque quem tiver estas habilidades no amanhã, certamente, Henrique, vai ter um outro sentido o mundo do trabalho. Ou vai ver com outro sentido. A né? constância da evolução, não somente profissional, mas Isso. também pessoal, porque lidar hoje em dia com tantas pessoas, com tantos jeitos, com personalidades diferentes, você tem que estar apto e baixar a guarda de certo modo para entender o que aquela pessoa está te trazendo, entender o que ela quer mostrar para ti, porque hoje em dia a gente carrega uma base, nossa, muito posta. Então, É isso. muitas vezes as pessoas vêm, conversam de um jeito e você já tem aquele muro pronto para se defender. Isso. Mas quando você entende que baixar a guarda e ver aquilo de um outro modo, aquilo realmente transforma. A É isso maneira aí. que tu vai interagir com aquela pessoa, mas também com o que ela vai te colaborar, não somente profissionalmente, mas também no ramo profissional e de convívio que vocês têm. É bem isso. Beth, eu quero te agradecer por esse bate-papo, né? Por ter tirado um tempinho, porque a gente sabe que a agenda da URI é corrida, os teus compromissos são corridos. Obrigada por ter vindo até aqui conversar conosco, dividir um pouco da tua trajetória. Foi muito bom te receber. Eu que agradeço, Henrique. Quando veio, a gente conversou várias vezes sobre esse Sim. momento, né? E eu vejo que se a gente puder participar, alguém que vai ouvir, que daqui a pouco se sinta tocado, que olhe para a sua trajetória e veja que não é de onde você vem, mas para onde você vai. Se prepare, as oportunidades estão aí. Aquelas habilidades que você não tem, se coloque a serviço e vá aprendendo. Hoje, o ensino superior, a pós-graduação, ela vai te trazendo muitos caminhos. E alguns caminhos, eles vão te levar para justamente aquele objetivo que você talvez sonhou lá atrás. Mas ficar em casa, ficar só com o teu grupo, ficar fechado, não vai te trazer isso. Então, quanto outras pessoas que tu conhece, outras vivências que tu vais ter, de alguma forma, isso vai se abrindo. Então, eu te agradeço muito, Henrique, porque eu admiro muito o teu trabalho, né? Tenho acompanhado também esse Henrique que se coloca à disposição, né, da nossa comunidade regional. Acho que fazendo jus também à história do Jornal Alto Uruguai, né, que é um jornal que escreve a história da nossa região. Então, vocês são sempre muito sensíveis àquilo que está acontecendo nos nossos municípios. E viver esse momento aqui também faz uma memória daquilo que me construiu como pessoa, porque a gente realmente não para pensar. Com certeza. Né? E eu tenho, assim, uma gratidão, né, muito grande, porque o meu pai e minha mãe, eles me deram tudo que eles puderam. Hoje, a nossa família cuida para que a gente possa dar para o Pietro outros horizontes e não sofrer, talvez, aquilo que a gente sofreu, porque tudo era muito mais difícil. Sim. Né? Tudo era muito mais distante. Então, quando eu venho aqui te contar essa história, eu também não posso deixar de agradecer as pessoas que acreditaram em mim.
que me deram uma oportunidade. E foram muitas. Eu citei algumas aqui, Mas tem várias mas outras. tem muitas outras. E às vezes é um pouco isso, né, Henrique? Alguém tem que olhar para ti e dizer: vem que você pode. Alguém vai fazer isso. Sempre alguém vai abrir uma porta. E quando alguém fechou uma porta, acredite, vai aparecer alguém que vai abrir uma janela. Ocupe esta janela como sendo uma porta. E transforme esta janela como sendo a melhor oportunidade da tua vida. Então, hoje, eu talvez tenha aberto a porta, tenha entrado na 7 para olhar um pouquinho para essa história que é uma história como a tua, que merece ser contada aqui, como tantas outras pessoas que têm histórias motivadoras. Então, te agradeço muito por esse convite e desejo assim que esse podcast possa ter uma vida longa para que a gente ouça outras pessoas que também inspiram e que nos fortaleçam todos os dias. Muito obrigada. Obrigada, Beth. E para você que acompanhou mais um 7 Podcast, muito obrigada. Lembrando que o 7 Podcast e o Conexão AU são intercalados quinzenalmente, então a cada 15 dias temos um episódio de ambos os podcasts saindo toda quarta-feira às 18 horas nas páginas do Jornal Alto Uruguai. Até o próximo 7 Podcast.